Bom dia, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, a paz. Essa semana me chamou a atenção, estava ali vendo alguns materiais ali que a gente tem. Eu achei uma revistinha de escola bíblica dominical que é sobre a história da igreja. A história da igreja. E nós, hoje é dia 2, né? Dia 31 de 10, né? 31 de outubro, nós comemoramos, né? O dia da reforma ali, o qual Martinho Lutero, né, um monge agostiniano, ali deflagrou ali, né, o processo da reforma. E um dos textos da sua conversão, né, que abriu a sua mente, foi ali Romanos, né, 1,17. O justo viverá pela fé. E mediante isso, né, meus irmãos, esse estudinho aqui é um estudo, confesso para os irmãos que é um estudo simples, né? Até mostrar para os irmãos aqui, ó, muito interessante, ó. Faz anos que eu tenho guardado essa revista, né? Essa revistinha aqui, acho que é mais ou menos de 2006, 2005, faz tempo. Eu ganhei ela, né? Ganhei de um amigo. E fala sobre a história da igreja. E tem várias lições aqui, né? Como a primeira lição: como surgiu a igreja? Como surgiu a igreja? São 13 lições. Como surgiu a igreja? A expansão da igreja. A igreja perseguida, defensores da fé, a paganização do cristianismo, os pré-reformadores, a reforma protestante, o avivamento wesleyano, os dois grandes despertamentos, os primeiros passos do evangelho no Brasil, o início do movimento pentecostal, o avivamento da Rua Azusa e as igrejas de hoje. Então hoje eu gostaria de fazer esse estudo com vocês, né? Nesse ambiente virtual que Deus tem preparado. Eu gostaria de estudar com os irmãos, né, hoje sobre como surgiu a igreja. Como surgiu a igreja? Vamos marcar aí. Primeira lição: como surgiu a igreja? Vou marcar, nós vamos aprender como surgiu a igreja, né, nesse dia 2, né? 2/11 de 2020. Como surgiu a igreja? Interessante. Nós vamos aprender hoje juntos. Prossigamos, né? Conheçamos, Oséias fala, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então vamos lá. Nesta primeira live de hoje, como surgiu a igreja? Então nós podemos ver que a igreja ela foi inaugurada ali em Atos, né? Atos capítulo 2. Então eu gostaria de ler com vocês o enfoque aqui bíblico, né? O texto é Atos capítulo 2. Vamos lá. Dentro desta temática hoje, como surgiu a igreja? Guarda aí. Atos 2. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Vamos lá. Então nós vamos estudar hoje como surgiu a igreja. Vamos lá. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. Olha a igreja primitiva. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43. E em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos. Lembra? Salmo 133, ó que bom e consoável que os irmãos vivem em união. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Vamos lá. Então nós vamos aprender, né, como surgiu a igreja. Glória a Deus. Todos aqueles, do passado, do presente e do futuro que aceitam a Jesus Cristo, fazem parte da igreja de Cristo, também denominada na Bíblia como corpo de Cristo. Então a igreja também é denominada de corpo de Cristo. Os que tomaram sinceramente esta decisão. Qual decisão? De aceitarem o Senhor Jesus. Fazem parte da igreja. Essa decisão são caracterizados pela busca em aprender e aplicar em suas vidas os ensinos de Jesus. Quer dizer, aprender e aplicar. Lembra ali aquela parábola, na verdade, dos dois edificadores, a casa edificada na areia e uma casa edificada na rocha? Então, aquele que ouve e pratica a palavra. Então, igreja é isso, é nós ouvirmos, é nós absorvermos e aplicar a palavra no nosso dia a dia. Então, as mais belas páginas da história são justamente as que falam dos verdadeiros servos de Deus. Quer dizer, se tem os falsos, né? A gente fala, há muitos falsos irmãos, falsos profetas, mas se tem os falsos, tem os verdadeiros, amado. Glória a Deus. E graças a Deus aqui, cadê os verdadeiros aqui que adoram a Deus em espírito e em verdade? Se tem o falso, tem o verdadeiro. As mais belas páginas da história são justamente as que falam dos verdadeiros servos de Deus, que dedicaram-se a viver, defender e ensinar o Evangelho, as boas novas. Essa bela história da igreja começou por volta do ano 30 depois de Cristo. Então a história da igreja começou no ano 30 depois de Cristo. Glória a Deus. Que lição gostosa, né, meus irmãos, de nós desenvolvermos essa temática. Como surgiu a igreja? Então a história da igreja começou por volta do ano 30 depois de Cristo. DC, né? Que é AC é antes de Cristo e DC é depois de Cristo. Então nós vamos lá. Agora eu pergunto, qual é o fundamento da igreja, amado? Quem é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento da igreja? Que nós sabemos que toda grande obra, na verdade, toda grande obra, né, prédios, né, monumentos enormes, nós sabemos que tem um fundamento. Então, qual que é o fundamento da igreja? Vamos lá. Mateus 16, 18. Essa aqui é boa, meus irmãos. Mateus 16, 18. Se fosse você, eu marcava aí, que eu estou marcando aqui. Mateus 16, 18. Vamos ver quem que é o fundamento da igreja. Olha só o fundamento da igreja. Eu vou até marcar aqui. Você vai pegar aí. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que nós aprendemos nesse versículo aqui? Que Jesus é o fundamento da igreja. Marca aí. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. 16, 18. Glória a Deus. Jesus é o fundamento. Por isso que a igreja, né, amado, passou tanto, né? Há mais de 2000 anos atrás, a igreja ainda está de pé. Porque Cristo é o fundamento da igreja. Aleluia. Então, Cristo é o fundamento
E como nasceu a igreja, amado? Aonde? Que lugar? Quando na Bíblia? Se alguém nos perguntar, aonde nasceu a igreja? Né? A igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo. Vamos ver? Então, a igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo. Aonde? Atos capítulo 2. Que foi a inauguração, né? O nascedouro da igreja, né? Atos capítulo 2. Aqui nasce a igreja, debaixo de poder, debaixo da unção. Por isso que nós somos, né? Quando fala crente pentecostais, amado, é que nós cremos na contemporaneidade, na atualidade dos dons espirituais, né? Nós cremos que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, liberta e breve voltará. Então a igreja nasceu debaixo desse poder, Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, pousaram sobre cada um deles, quer dizer, para você ver, cada um teve uma experiência individual com Deus, ao mesmo tempo que essa experiência foi coletiva, foi individual, porque nós sabemos que após nós aceitarmos o Senhor Jesus, amado, né, nós temos essa promessa de buscar o batismo no Espírito Santo. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, a igreja, ela nasceu sobre o poder do Espírito Santo. Então, nós temos um legado, amado, e nós não podemos deixar ninguém, porque eu esqueci o nome, mas existe algumas denominações, algumas pessoas que elas não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Se não me falha a memória, chamam sensacionistas. Eles não acreditam na atualidade dos dons. Então nós não podemos, amado, nós não podemos deixar ninguém arrancar o nosso legado pentecostal. Saiba, você tem um legado pentecostal. A nossa igreja tem um legado pentecostal. E o nosso legado pentecostal está aqui em Atos capítulo 2, amado. Que Jesus batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós podemos ver ali, quando perguntaram para João Batista se ele era o Cristo, ele falou assim: não, eu batizo com água, mas aquele que é antes de mim, e vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos, amado, precisamos crer, precisamos buscar, precisamos incentivar as pessoas, motivar os jovens, amados, jovens, velhos, a buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus não mudou. Nós podemos mudar, amado, nós mudamos muitas das vezes, mas Jesus Cristo, ele não muda, ele é imutável. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então guarde isso, nós temos um legado, o nosso legado é: Jesus continua batizando no Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo ele fala, quando ele fala em Romanos, olha só que lindo, Romanos 15, 29, isso aqui é lindo, Romanos 15, 29, vamos lá, 15, 29, eu bem sei que indo ter convosco, quando Paulo fala assim, eu sei que quando eu for ter convosco, chegarei, ele fala assim, quando eu chegar em Roma, chegarei com a plenitude da bênção e do Evangelho de Cristo. Então Paulo está falando assim, quando eu chegar em Roma, eu vou chegar com a plenitude do Evangelho, eu vou chegar com o Evangelho completo. Então é esse Evangelho que nós queremos, amado, o Evangelho completo, o Evangelho da plenitude do Espírito Santo. E o que é o Evangelho completo? O que é o Evangelho completo? O Evangelho completo é o que eu acabei de dizer. Jesus salva, batiza, cura as enfermidades, opera, liberta e breve voltará. Esse é o Evangelho completo. Amém? Que nós cremos.
Então, como ali a igreja primitiva, quando nasce a igreja em Atos capítulo 2, eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo, nós podemos também, amado, nós podemos reviver a experiência da igreja primitiva. Nós podemos ter essa mesma experiência que a igreja primitiva teve, porque Jesus Cristo continua operando, continua fazendo, continua batizando, continua libertando, continua operando sinais, maravilhas. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa fé, uma fé doutrinária no batismo no Espírito Santo. Mas vamos dar sequência. Então, até aqui nós vimos 2 pontos, não é verdade? Jesus é o fundamento da igreja, a igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo, e é interessante, é claro que é bom, né, meus irmãos, nós agregarmos conhecimento, como é bom nós lermos livros, nós aprendermos conhecimento na área secular, não é verdade? Muitos conhecem, né, a história de Platão, de Aristóteles, como é bom, amado, mas a mensagem que fazia diferença e que continua fazendo diferença, amado, é a mensagem de Cristo. Nós podemos ver que Jesus era o centro das mensagens dos primeiros cristãos. Então, quando Cristo, amado, se torna o centro da mensagem, pode ter certeza que haverá sinais, haverá prodígios, haverá libertação, haverá edificação. Isso se encontra aonde? Atos capítulo 2, versículo 22. Nós vamos ver que Cristo era o centro das mensagens da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 22. Porque Atos aqui é um livro histórico, né? Fala da história da igreja. Então, se você quer conhecer mais, depois leia Atos, que fala da história da igreja, né? Como nasceu a igreja, a expansão da igreja. Atos capítulo 2, vamos lá. Versículo de número 22. 2:22. Varões israelitas, escutais essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como mesmo bem sabeis. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, crucificastes e matastes pelas mãos injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, pela morte. Então Cristo era o centro da mensagem, das mensagens, né, dos primeiros cristãos, né? E é interessante que nós vemos aqui, nós podemos ver uma coisa que marcou a igreja primitiva, e a igreja primitiva ali, Atos capítulo 2, é a nossa referência, a nossa fonte, né, meus irmãos? A igreja primitiva é uma referência. Por que uma referência? Porque havia comunhão entre os irmãos. Hoje nós podemos ver, em vários lugares aí, parece que muitas divisões, mas independente da denominação, amado, independente da placa, se nós estamos em Cristo, nós somos irmãos. E a Bíblia fala aqui que havia essa comunhão entre os irmãos, havia comunhão e fervor espiritual no início da igreja, no primeiro século, guarda aí, primeiro século, aqui nós estamos falando no primeiro século ali, depois de Cristo. Então havia o que? Eu sei que eu acredito que ainda há essa comunhão, meus irmãos, mas confesso para os irmãos que nós precisamos, né, nos esforçar mais, buscar mais esta comunhão, esse fervor espiritual. Havia comunhão e fervor espiritual no início da igreja. Atos capítulo 2 que nós lemos, olha aqui, versículo de número... E todos maravilhavam-se, aqui, achei, e todos os que criam estavam juntos, então havia comunhão ali, amém? E também, milagres também eram marcados, milagres também marcaram o início da igreja. O primeiro milagre da igreja do século I foi ali Atos capítulo 3, né? Daquele coxo que a Bíblia fala, olha só um pedaço, eu vou ler aqui um versículo. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos, disse: olhai para nós. Ele olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha só, então nós podemos ver que a igreja primitiva os milagres marcavam ali a igreja. Os milagres também marcaram o início da igreja. Então aqui foi o primeiro milagre da igreja primitiva, daquele coxo ali, que nós podemos ver que ele, antes do nome de Jesus, ele era coxo, ficava ali na beira sentado ali na frente da porta formosa. Mas depois do nome de Jesus, né, meus irmãos? Olha que lindo. Ó, antes do nome de Jesus, coxo ficava na porta, mas depois do nome de Jesus, entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Olha que lindo isso. Antes do nome de Jesus, coxo. Depois do nome de Jesus, transformado, adorando e louvando a Deus. Amado, quem faz isso é só Jesus. Foi o nome de Jesus. Que o nome de Jesus está acima de tudo. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Que lindo isso. Então nós podemos ver Jesus ali, né? Os apóstolos ali, né? Através do nome de Jesus, pelo nome de Jesus ali, houve aquele milagre. E aquele moço, aquele rapaz foi restaurado, amado. Então o Evangelho restaura as pessoas. O Evangelho muda as pessoas. O Evangelho transforma as pessoas. Vamos lá. Então nós estamos aprendendo hoje, né? Os irmãos já sabem, só estou lembrando, como surgiu a igreja. Então, como surgiu a igreja? Olha só, um pequeno grupo de judeus convertidos a Cristo obedeceu a ordenança de seu mestre, Jesus, para ficar em Jerusalém. Lembra, nós podemos ver Cristo ali, quando ele foi crucificado, quando ele ressuscitou, ele deu uma ordem antes de subir: ficai, antes de retornar ao céu, né? Ficai em Jerusalém, né? Esperai a promessa de meu Pai. Ó, um pequeno grupo de judeus convertidos que obedeceu a ordenança de seu mestre, Jesus, para ficar em Jerusalém. Então, nós precisamos ficar no centro da vontade de Deus, amado. Nós precisamos ficar na presença de Deus, é isso. Não estou falando num local geográfico, mas as promessas de Deus, amado, as coisas que Deus prometeu para nós só vão acontecer se nós estivermos na presença de Deus. Por isso que Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. O segredo é estar na presença de Deus e ter comunhão um com os outros. Então, ficar em Jerusalém, buscando a Deus, até que do alto fossem revestidos de poder. Os primeiros cristãos obedeceram a Jesus. Obedeceram a Jesus e foram cheios do Espírito Santo, inaugurando o maior movimento espiritual de todos os tempos. Olha só que lindo isso. A igreja do Senhor Jesus. Então a igreja foi inaugurada, né? Inaugurada ali em Atos capítulo 2, o início da igreja. E é interessante que, então se nós formos obedientes a Deus, amado, que nem os primeiros cristãos foram, ficar em Jerusalém, pode ter certeza que Deus realizará grandes coisas através da sua, através da minha, através da nossa vida. Nós podemos ver que eles foram fiéis a Jesus, eles foram fiéis a Deus. Então, se formos obedientes a Cristo, como foram os primeiros cristãos, e buscarmos a Deus como eles, certamente veremos em nossos dias o mesmo avivamento, amado. Foi o maior avivamento da igreja, ali começou ali, Atos capítulo 2, o maior avivamento, olha só, pessoas transformadas, milagres, batismo com o Espírito Santo, foi o maior avivamento que marcou o início da igreja. Então a igreja nasceu já debaixo de um grande avivamento. O que Deus fez
pelos crentes da igreja primitiva é o mesmo que Ele quer fazer em você e através de você. É isso, amado. Deus quer nos usar como um canal de bênção. Aprendamos com os primeiros seguidores de Cristo a importância da fidelidade ao Senhor. Por que fidelidade ao Senhor? Porque eles obedeceram a ordem, eles ficaram em Jerusalém, foram batizados com o Espírito Santo, e através da vida daqueles primeiros cristãos, amado, houve um grande avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Olha só, glória a Deus. Então nós podemos ver aqui, há cerca de mais de 2000 anos, hoje nós estamos em 2020, então você vê, há 2020 anos atrás, nasceu a igreja, Atos capítulo 2, a comunidade de servos de Deus, de todas as etnias e nações. Durante os séculos, ela tem atravessado momentos difíceis, a igreja, pontuados por avivamentos espirituais. Nossa oração deve ser para que Deus reavive a sua igreja no Brasil e no mundo. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, reavive a sua igreja. Como em seu início, para que nesses últimos momentos que antecedem a vinda de Cristo, porque nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Só quero abrir um parênteses aqui. A igreja não passará na tribulação, meus irmãos. Alguns acreditam que a igreja passará na tribulação, mas não. A igreja ela é arrebatada antes. Por isso que nós somos chamados de pré-tribulacionistas. E o que é essa expressão pré-tribulacionista? Significa que nós não vamos passar na tribulação. A igreja é arrebatada antes. Lembra que a Bíblia fala? Em Tessalonicenses fala que ainda tem um que o detém. Até estava conversando com meu filho ontem. Se o mundo está de ponta cabeça, mano, vamos ser sinceros, a política está um caos, a sociedade está um caos, o mundo está um caos. Não é só por causa da pandemia também, mas ainda com a pandemia, ainda o caos na área da saúde, né, meus irmãos? Olha o caos. Nós podemos ver que com essa pandemia, os governadores, as autoridades, nós podemos ver quantos dinheiro público foram desviados, meus irmãos, da área da saúde. Não está um caos o mundo? É o princípio. Só não está pior porque ainda a igreja está na terra, amado. Por isso que depois que a igreja for tirada da terra, o anticristo vai se manifestar. Mas não está um caos o mundo? Onde já se viu, nós podemos ver aí, na verdade, o governo que liberou milhões de dinheiro, verbas, para os estados, para os municípios aí, na verdade, e os governadores, em vez de pegar esse dinheiro e aplicar na área da saúde, o que eles fizeram? Eles desviaram essas verbas, meus irmãos. Olha só que situação, está um caos o mundo. Dinheiros que eram para ser investidos na área da saúde, compras de aparelhos, na verdade, impostos de saúde, os governadores desviaram esse dinheiro, amado. Desviaram esse dinheiro. Então o mundo está um caos, amado. Nós vivemos uma crise na área da saúde. Nós vivemos uma crise na área da saúde, em todas as áreas, amado. No governo, na política, religiosa, uma crise religiosa. Até estava comentando com meu filho, o mundo só não está pior, amado, porque ainda tem um que o detém, que é o Espírito Santo de Deus, amado. Por isso que depois que a igreja for tirada da terra, ali, porque nós cremos que nós somos futuristas, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até ali já se cumpriu, que foi a história das 7 igrejas, as 7 igrejas. Mas do capítulo 5 e diante ainda vai se cumprir, quando João chorava, que não tinha quem abrisse os selos, Então, os 7 selos, amado, quando vão ser abertos os 7 selos de Apocalipse capítulo 6? Após o arrebatamento da igreja. Então, o mundo só não está pior, amado, só não está pior, ou melhor, o anticristo só não manifestou ainda porque ainda a igreja está na terra, tem um que o detém. Então, e quem quer que detenha ainda o anticristo? A igreja, o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo detém ainda, é a igreja que detém, porque você é templo, amado. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus.
Ontem eu fui convidado ali para ir numa igreja ministrar. E sabe quando você vai pregar, mas você tem tudo preparado e parece que Deus muda ali um pouco, né, o curso da mensagem? Eu confesso para os irmãos que eu tinha um outro esboço ali para pregar, e a gente teve essa experiência com Deus. E, né, aproveitando o gancho da presença, Deus me deu uma mensagem ali da tribo de Levi, né? Como começou ali a tribo de Levi, que foi amaldiçoada ali por Jacó, né? Foi amaldiçoada porque eles estavam semeando o que tinham colhido ali, né? Foram violentos ali no caso da Diná, né? Da filha dele, mataram todos aqueles homens, saquearam, agiram com violência, então eles foram amaldiçoados. Então nós podemos ver que a tribo de Levi, que vamos dizer assim, estava debaixo de uma maldição, quando nós podemos ver ali que Deus envia Moisés ali no Egito, e nós podemos ver que a Bíblia fala que Moisés teve uma grande experiência com Deus. A sarça, né? Ali tem um mistério também, né? A sarça ardia e não se consumia, porque naquela época no deserto era normal a sarça, um mato, um arbusto pegar fogo e se consumir. Mas o que chamou a atenção de Moisés era que a sarça ardia e não se consumia. Então aquela sarça, amado, com aquele fogo sobrenatural, aquela sarça, ela tinha resistência. E é isso que nós precisamos, amado, de resistência. Resistência. Então chamou a atenção de Moisés, né? Deus chama Moisés fala que é pesado de língua, reluta com Deus, mas ele vai, né? Ele vai porque ele fala assim, eu não sei falar, né? Sou pesado de língua. Aí o que Deus fala? Fala assim, então eu vou chamar o seu irmão, você vai falar para ele, o seu irmão vai falar por ti. O seu irmão Arão vai falar por ti. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amado. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, amado. E a Bíblia fala, Arão é um tipo de Espírito Santo também, aleluia. Não foi isso, amado, que Jesus Cristo falou? Fica tranquilo, meus discípulos, que o Espírito Santo vos ensinará e vos lembrará de todas as coisas. Então hoje nós temos o Espírito Santo. Então, voltando ali, né, que eu abri um parênteses aqui, a tribo de Levi, nós podemos ver naquele caso do bezerro de ouro, que quando Moisés subiu ali no monte ali para receber, né, as leis, as instruções do tabernáculo, nós podemos ver que Arão cedeu à pressão do povo. E quando Moisés desce, o bezerro já estava levantado ali, o povo estava adorando o bezerro de ouro, né, o bezerro, porque o povo ainda estava com algumas, trazendo algumas marcas da idolatria do Egito. Então nós podemos ver que Moisés ali, quando desce ali, ele fala, que isso? Ele fala assim, então quem é por nós aqui? Quem é pelo Senhor, vem comigo aqui. Toma uma decisão. Quem é pelo Senhor? E a Bíblia diz, amado, ali, que no caso do bezerro, no evento do bezerro de ouro, a tribo de Levi se posicionou. A tribo de Levi mostrou fidelidade, olha só, e matou todos os idólatras ali, todos seus irmãos. Aí eu lembro do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só, por esse motivo, amado, que a tribo de Levi mostrou fidelidade, eu falei isso daí ontem, mostrou fidelidade, Deus falou assim, eles vão ser carregadores da arca de Deus, aleluia. Eles mostraram fidelidade, olha só, aí Deus, amado, quando eles mostraram fidelidade e aceitaram o Senhor ali, se posicionaram em servir a Deus, Deus mudou a sentença. Deus transformou a maldição lá de Gênesis, né? Quando Jacó pronuncia para os seus filhos, em bênção. E não é assim na nossa vida, amado. Aquilo que era para dar errado, nós estávamos debaixo de uma sentença, nós estávamos debaixo de maldição. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, amado, a Bíblia fala que Ele se fez maldito por nós. E Deus mudou a situação, Deus mudou a história, Deus mudou o contexto. E hoje nós somos novas criaturas e somos carregadores da presença de Deus. Nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus. Até comentei ontem, cadê os carregadores da presença de Deus? Cadê? Então, quando nós mostramos fidelidade, amado, quando nós mostramos fidelidade ao Senhor, Deus nos dá o privilégio
de carregar a arca, de sermos carregadores da arca, carregadores da presença de Deus. Amém? Então, voltando nesse assunto que nós estamos vendo sobre como surgiu a igreja ali, né? Então nós vimos que Jesus é o fundamento da igreja. A igreja nasceu debaixo do poder, debaixo da unção ali. E essa tem que ser a nossa oração. Senhor, reavive a sua igreja. Então, a história da igreja começou na primavera do ano 29 ou 30 depois de Cristo, durante uma das 3 principais celebrações judaicas, né, que é a festa de Pentecoste. E olha para você ver. Então o início da igreja foi ali, né? A inauguração da igreja foi em Atos capítulo 2. Naquela grande... E Pentecoste, né, os irmãos me ajudam aí, significa 50º, né? Significa 50. Então quer dizer, como que era a questão aqui? Tinha a festa da Páscoa, né? Cristo morreu na Páscoa, né? Cristo foi crucificado ali na Páscoa, e após a Páscoa, 50 dias, vinha a festa de Pentecostes. Entendeu? Então, após a Páscoa, depois de 50 dias, vinha a festa de Pentecostes. Então, por isso que quando Cristo ali, a Bíblia fala que ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias, não é isso? 40 dias ensinando as coisas acerca do reino de Deus. Então, quer dizer, ele fica 40 dias, olha que interessante aqui, amado. Então nós entendemos que eles ficaram 10 dias ali, os discípulos perseverando. Aqui, em Atos fala, ó, Atos capítulo 1, versículo 3 fala, ó, por espaço de 40 dias falando do que respeito do reino de Deus. Então ele ficou 40 dias ali ensinando, instruindo tal, certo? Aí fala da sua ascensão, né? A ascensão, o retorno de Jesus ao céu. Ontem eu estava lendo isso aqui, olha só. E olha que interessante, que lindo isso. Né? Ali, uns dias antes do nascimento da igreja, as últimas palavras, não as últimas palavras de Jesus na cruz, né? Que a gente, é muito bonito também, né? Já vi várias pregações, já preguei sobre isso, né? As últimas 7 frases de Jesus na cruz, né? Hoje estará comigo no paraíso, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, está consumado. Mas aqui, amado, após a sua morte e ressurreição, a Bíblia deixa registrada para nós as últimas palavras de Jesus Cristo na terra. E quais foram as últimas palavras de Jesus? Eu aprendo algo aqui, olha só. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós podemos dizer, qual que é a finalidade do batismo do Espírito Santo? Qual que é o objetivo do Espírito Santo, meus irmãos? Está aqui, ó. É testemunhar, falar de Jesus. E muitas vezes a gente, mas eu não sou missionário, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso viajar. Não, amado. Ó, olha o que eu aprendi. Eu ouvi uma frase ontem que marcou tá guardada no meu coração. Aonde há um pecador, ali é o campo missionário. Glória a Deus. Até marquei, isso aqui é lindo, meus irmãos. Aqui, ó. Está marcado aqui. Ó, aonde está um pecador, guarda isso. Aí está o seu campo missionário. Então, para você fazer missões, amado, é só você ir. É só você falar de Jesus para o pecador. Olha que lindo isso. Aonde está um pecador, aí está o seu campo missionário. Ide significa indo. É indo no contexto da tua casa, no contexto do teu trabalho, no contexto onde você mora. Ide. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui é interessante. Então, essa é a finalidade do batismo com o Espírito Santo. Vocês vão ser minha testemunha. Então, essas foram as últimas palavras de Jesus aqui antes de retornar. Então, Jesus ele vai retirando os pés da terra, vai subindo, e ele vai subindo e ele vai falando, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, e vai subindo, vai falando em toda a Judéia, e vai subindo, vai falando em Samaria, e até os confins da terra. Né? E ali a Bíblia fala, e quando dizia isto, vendo, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu.
ocultando seus olhos. Então olha que lindo, amado. Quando Jesus está retornando ao céu, quando ele está retornando ao céu, olha o que acontece agora. Os anjos gritam, os anjos fazem festas. Salmo 24. Essa você já viu, né? Mas é lindo isso. Os anjos gritam, fazem festa no céu. Quando Jesus está retornando, ele diz essas palavras e vai se elevando e vai subindo e chega no céu. Olha que interessante. Salmos 24. E eles gritam. Aleluia, glória a Deus. Quando Cristo, o Cordeiro, chega no céu, os anjos gritam. Ele foi recebido no céu, há uma festa entre os anjos. E o que eles gritam no retorno, quando ele chega? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aleluia. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E os anjos gritam quando Cristo chega. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Então essas foram as últimas palavras de Jesus. Então voltando lá, Jesus ficou 40 dias, deu essa ordem. Quer dizer, se Jesus ficou 40 dias, e a Bíblia fala em Atos capítulo 2, e cumprindo o dia do Pentecoste, o 50º dia, e com Atos 2:1, e cumprindo o dia de Pentecoste, 50 que significa. Então os discípulos ficaram 10 dias ali, se a gente for fazer essa matemática. 40 dias Jesus ficou, deu a ordem, as últimas palavras de Jesus que nós vimos, né? E vocês vão ser minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Ele sobe e os discípulos ficam esperando, amado. 10 dias ali orando, buscando, acreditando. E eram quantas pessoas ali? E tem uma coisa também, dá a entender. Olha só, lembra que Paulo fala lá em 1 Coríntios, que fala que Jesus apareceu de uma só vez para 500 irmãos? Foi aqui, provavelmente foi aqui. Não foi isso? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que é o evangelho. Se alguém perguntar para você o que é o evangelho, amado, o evangelho é simples. Isso que, amado, então quer dizer, ninguém tem desculpa, amado. Ao mesmo tempo que o evangelho é profundo, ele é simples, né? A altura, a profundidade. Mas olha, 1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho, as boas novas, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, Então o segredo é o quê? Receber e permanecer. Até comentei esses dias que a santificação, ela é instantânea, quer dizer, a salvação ela é instantânea e progressiva. Por que instantânea? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a conversão, o novo nascimento, a morte do velho homem, então é instantânea. A libertação é instantânea. Mas a santificação é um processo, é progressiva. Então a salvação tem esses dois pontos: instantânea conversão e progressiva santificação. Quer dizer, a cada dia nós temos que carregar nossa cruz, porque nós temos 3 inimigos, não é verdade? Temos 3 inimigos, amado. Por isso que nós estamos numa luta espiritual. Inimigo no sentido que a carne, né? A carne que a gente fala, a nossa natureza pecaminosa, né? A nossa natureza, por mais que nós somos uma nova criatura, por mais que nosso nome está escrito no livro da vida, por mais que nós servimos a Deus, amado, ainda o velho homem quer ressuscitar a cada momento. Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço. Então quer dizer, é claro, amado, que debaixo do poder do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos vencer a nossa carne. Então quer dizer, a carne, né, essa natureza pecaminosa, porque por mais, amado, que nós somos nova criatura, nós temos uma nova natureza, ainda dentro de nós, nós não estamos num corpo glorificado, que isso acontecerá só no arrebatamento da igreja.
Então, quer dizer, a carne, né, o mundo, quando a gente fala o mundo, não o mundo, a natureza, né, não, mas o sistema maligno, né, amado? Esse sistema que nós podemos ver, né, que favorece, não é verdade? Favorece, esse sistema que favorece, vamos dizer assim, tudo aquilo que é contra a igreja do Senhor. Até Isaías fala, né? Isaías capítulo 6, se não fala a memória, nós podemos ver a inversão de valores, né? Quer dizer, o bem chama o mal, o amargo doce, né? A luz trevas ali. Então essa inversão de valores, então esse sistema maligno, que é nosso inimigo também, né? E nosso adversário, o diabo. Então olha a nossa luta. Então, mas é claro que Paulo fala que nós só vamos vencer essa guerra. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas, amado. E na minha conversão, logo quando eu me converti, em 2008, quando eu me converti, logo um pastor falou assim, ó, você quer ser vencedor, você quer vencer, você quer ter estrutura, você quer ter firmeza, ó, oração, palavra e jejum. Essa é a âncora do crente, amado. Oração, palavra e jejum. É difícil, né? É difícil hoje, meus irmãos, a gente orar, jejuar. Como tá difícil, na verdade, a gente abrir um propósito, né? Mas nós temos que se esforçar, amado. Esforça-te, não foi o que Deus falou para Josué? Esforça-te, tenha bom ânimo. E já aproveitando um gancho aqui também, né? Tá certo que a gente tá falando da como surgiu a igreja. Então hoje nós podemos ver um evangelho que as pessoas pregam, um evangelho só de bênção, só de vitória, e não é assim, porque quando Deus chama Josué e fala assim, ó, Josué, ele não prometeu que ia tirar o Jordão, ele falou assim, o negócio é o seguinte, você vai passar o Jordão, mas eu vou passar contigo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho aprendido, amado, Deus muitas das vezes não alivia o fardo, não alivia a prova, mas Ele fortalece as estruturas. Voltando aqui, então a gente sai muito fora aqui. Aleluia! Cadê os pentecostais aí? Com glória aí. Deus abençoe cada um aqui. Pastor Ronaldo Galvão, ó, que honra aí, tá nos ouvindo aí. Que Deus te abençoe. Tiago Ramalho, Doremi, que Deus abençoe a cada um aí. Glória a Deus. Ronaldo Galvão, um grande amigo, grande pregador. Que Deus te abençoe, varão. Glória a Deus. Então, nós podemos ver, aqui voltando, que então a igreja ela nasceu, né? Ela nasceu ali. Voltando ao que eu estava falando aqui, senão foge muito. 1 Coríntios capítulo 15. Então nós podemos ver, porque, olha, 15:3, porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, o que foi visto por Cefas e depois pelo 12. Versículo 6, ó. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então dá a entender que quando Cristo aparece e foi visto por uma vez por mais de 500 irmãos, ali foi lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós lemos aqui, ó. Foi aqui. Então foi aqui. E ser-me-ei testemunho. Então parece que ele aparece dessa vez aqui por mais de 500, nas últimas palavras de Jesus. Amém? Então, o objetivo do poder, amado, guarda isso, eu tenho guardado, e ser-me-ei testemunha. O objetivo do poder, o objetivo da unção, amado, o objetivo do batismo no Espírito Santo, amado, é pregar o Evangelho. E às vezes algumas pessoas falam, mas eu não tenho esse dom de pregar o Evangelho. Mas quem disse, amado, que pregar o Evangelho é dom? Guarda isso, pregar o Evangelho não é dom, pregar o Evangelho é mandamento. Pregar o Evangelho não é dom, pregar o Evangelho é mandamento. Ide por todo mundo. Aleluia. Então precisamos resgatar esse conceito da igreja, amado, de testemunhar de Jesus, de falar de Jesus. Esse é o conceito da igreja, amado. Esse é o objetivo do batismo no Espírito, o objetivo do poder. Glória a Deus. E olha que lindo isso, né? Eles estavam ali orando e o Espírito Santo veio e derramou ali, né? Veio o Espírito Santo sobre eles.
Até, olha para você ver que veio no meu coração Jacó, lembra de Jacó? Já falando aqui, quero abrir um parênteses aqui, vai. Lembra quando, né, nós vemos aqui que Jesus é o fundamento da igreja. A pedra, pega essa daí, ó. A pedra, eu peguei, ó, a pedra que foi rejeitada, né, que os edificadores rejeitaram, que os fariseus, né, que os religiosos rejeitaram, a pedra que Paulo fala lá em 1 Coríntios que acompanhava, aquela pedra, amado, né, que Moisés bateu, saiu água, a pedra que seguia o povo no deserto, e a pedra é Cristo, né, por isso que Jesus é o fundamento da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha só, meu Deus do céu, se ele é a pedra, eu glorifico a Deus, amado. Olha só que lindo isso aqui, ó. Gênesis. Olha onde Deus me levou. A Bíblia fala que Jacó está fugindo do seu irmão. Seu irmão ali está querendo matar Jacó, porque Jacó ali pegou a sua bênção, usurpou a sua bênção. E Jacó está fugindo no deserto, sem direção, desesperado, cansado. Ele está no deserto. E a Bíblia fala que o sol se põe, vem a noite, e Jacó ele vai dormir. E quando Jacó vai dormir, quando Jacó vai dormir, amado, ele pega uma pedra e a coloca como travesseiro. Encosta a cabeça na pedra. Quando ele encosta a cabeça na pedra, amado, ele começa a sonhar. Aleluia! Oh, glória! E a pedra nós sabemos que é um tipo de Cristo, amado. Hoje nós estamos encostados com a cabeça na pedra. E quando ele está encostado com a cabeça na pedra, ele está dormindo, amado, com a cabeça encostada na pedra, ele começa a sonhar. Aleluia. Hoje nós podemos sonhar porque a nossa cabeça está encostada na pedra. As promessas de Deus vão se cumprir porque a nossa cabeça está encostada na pedra. Os planos de Deus vão se realizar porque a nossa cabeça está encostada na pedra. Hoje nós podemos sonhar alto, porque a nossa cabeça está encostada na pedra, que é Cristo. E depois, sabe o que ele faz com essa pedra? Depois que ele acorda, Deus faz promessa para ele, ele pega essa pedra, ele faz um memorial. Aleluia, olha o que ele faz com a pedra. A Bíblia fala, cadê o versículo aqui? 28, versículo: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Aleluia! E derramou azeite em cima desta pedra, amado. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Aleluia! Jesus, amado, ele só iniciou o seu ministério depois dali que o Espírito Santo veio sobre ele. A Bíblia fala que quando ele foi batizado, ali ele orou, o céu se abriu, e o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus. E Jesus, amado, antes de partir, ele falou para os discípulos: eu vou enviar um Consolador, ele vos ensinará todas as coisas, ele vai ser o advogado, ele vai ser o professor. E da mesma forma que Deus ali, amado, que Jacó derramou azeite naquela pedra, Atos capítulo 2, o início da igreja, amado, o nascedouro da igreja, a igreja surge, ela nasce debaixo do poder, Deus derramando azeite na pedra, na igreja. Vamos voltar aqui. Então, nós aprendemos hoje sobre como surgiu a igreja, né? 120 pessoas, amado. E interessante aqui, em Atos capítulo 2, um dos maiores milagres em Atos capítulo 2, nós podemos ver, sabe o que foi? Um dos maiores milagres, 120 pessoas, que essa festa aqui que nós vimos aqui, eram 3 festas, né? Que os judeus ali tinham, que era obrigatório para todo judeu, as 3 festas. E essa era uma das que era uma festa tradicional, festa do Pentecostes, né? Essa festa, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, então era uma festa tradicional, né, para os judeus.
Mas o que me chama a atenção, amado, ó, eu até coloquei aqui, que quando desceu o Espírito Santo, eles estavam no cenáculo, 120 pessoas, e avivamento começa com gravetos, não começa com tora. Você vai fazer uma fogueira, você vai acender aí um fogão a lenha ali, você coloca os gravetos embaixo, né? Aí depois os gravetos pegam fogo, aí pega fogo nas toras, né? Mas avivamento começa com graveto, amado. Avivamento começa com 120 no cenáculo, orando de joelho no chão. Foi o maior avivamento da história, que marcou a igreja do Senhor, amado. Então, a referência de avivamento, é claro que nós vamos ver aqui, que a história da igreja foi marcada por vários avivamentos, amado. Mas esse foi o maior avivamento da história, Atos capítulo 2. Os outros são, reavivamentos. E olha que interessante, esses homens, a Bíblia fala que quando desceu o Espírito Santo sobre eles, e em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo, pessoas viajavam quilômetros, horas, dias, para estar nessa festa tradicional. E esses 120, amado, a festa parou, a cidade parou, amado, olha só, a festa parou, e o grande milagre foi que cada um ouvia falar na sua própria língua, olha só, esse foi o grande milagre, amado. É claro que aqui também está no contexto que a glossolalia, que houve também o batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas, falar em outras línguas, que Paulo vai falar, aquele que também fala em línguas, na questão do dom, do dom de falar em língua, de interpretação. É claro, nós cremos no batismo no Espírito Santo, que é com a evidência de falar em outras línguas. Mas um dos maiores milagres foi aqui, amado, que os apóstolos ali, os discípulos, eles estavam falando na língua que cada um entendia ali, ó. Olha aqui, ó. O grande milagre, cada um ouvia falar em sua língua. E cada um ouvia falar na sua própria língua, imagine. Então, o Espírito Santo capacitou os apóstolos, capacitou os discípulos a falarem na língua de origem deles, que eles entendessem. E parece que aqui nós podemos ver, até coloquei aqui, o oposto de Babel. Lembra na Torre de Babel? Lembra na Torre de Babel que houve confusão? Por que houve confusão? Houve confusão porque eles se rebelaram contra Deus. Eram para eles povoar a terra. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu, eles desçamos e confundamos. E eles falavam, ninguém entendia nada. Lá na Torre de Babel, ninguém entendia nada. Aqui é o oposto. Aconteceu o oposto em Babel. Em Babel houve, em Gênesis, a confusão das línguas. Aqui não, eles entendiam, amado. Cada um entendia na sua própria língua que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará, aleluia. Aconteceu um oposto. Até esse dia também eu preguei, é interessante isso aqui, ó, da Torre de Babel. Eu preguei porque houve uma confusão. Como assim? Aqui Deus desceu, amado, para edificar. Deus desceu para batizar. Deus desceu para edificar. Deus realizou. Aqui Deus desceu para marcar um grande avivamento. Lá não. Lá Deus desceu para confundir. Sabe por quê? Eu aprendo uma coisa, porque eles queriam nome, eles queriam fama. Então guarda essa, olha só. Se não for para a glória de Deus, Deus desce para confundir, Deus desce para atrapalhar. Mas se for para a glória de Deus, amado, Deus desce para ajudar, Deus desce para marcar, Deus desce para batizar. Abassou, decanta, abassou. Aleluia. Então fica tranquilo, fica tranquila, meu irmão. Aleluia. Se é para a glória de Deus, amado, Deus desce para ajudar. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá. Então é isso. Nós aprendemos hoje sobre como surgiu a igreja, Surgiu ali em Atos capítulo 2 com 120, 120 discípulos que estavam ali orando, buscando ao Senhor. Então eu quero concluir esta aula de hoje. Então a igreja, amado, primitiva é o maior exemplo, para hoje. É o maior exemplo. A igreja primitiva é ainda hoje um exemplo para todos nós. Por que um exemplo? Olha como que eles viviam, amado.
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. É um exemplo para todos nós. O desejo de Deus é que a igreja de hoje ande nos mesmos passos da igreja em seus primeiros dias, com o mesmo fervor espiritual e dedicação. Para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós, que fazemos parte desta igreja, faça a sua parte. Então o problema não é o pastor, o problema não é o diácono, não, amado, o problema muitas vezes é eu fazer a minha parte. Apliquemos em nossas vidas o princípio da igreja primitiva e teremos uma vida espiritual avivada na presença de Deus. E a partir de nós, Deus poderá começar um grande avivamento em nossa família, igreja, cidade e país. O que começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, há cerca de 2000 anos atrás, continua hoje através da tua vida, através da nossa vida. Deus quer fazer grandes coisas por meio de sua igreja hoje, como fez no passado. Ele conta com você para isso. Portanto, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, amado. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração para que nós possamos fazer a nossa parte, amado. Para que através da nossa vida pessoas venham ser salvas, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho, da mensagem da cruz e da ressurreição. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado, meu Pai, por esta aula, por esta palavra. Abençoa cada um, meu Pai. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor, a permanecer, meu Pai, a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, Senhor Jesus. Reaviva a tua igreja no Brasil e no mundo, meu Pai, e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.